Boa noite, irmãos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, Terceira Igreja Presbiteriana de Araraquara. Agradecer ao reverendo Alexandre Magri pelo convite para participar dessa live de oração. E eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus. O reverendo Alexandre colocou para mim o tema gratidão e nós vamos falar um pouco sobre isso. E quando me vem essa palavra em mente, gratidão, o salmo que me lembra essa palavra, me remete, ou a que essa palavra me remete, é o salmo de número 116. Eu vou ler duas partes, dois trechos desse salmo para nossa meditação nesta noite. O salmo diz assim, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Eu quero ler também com você a partir do versículo 12 até o 19. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Eu penso que um dos males do nosso tempo, eu penso que é a ingratidão. Porque a ingratidão, ela de alguma maneira é fruto de um contínuo descontentamento que muitas vezes habita a nossa vida e o nosso coração. É aquele sentimento, aquela sensação de que nada está bom, de que nada chega, nada é o suficiente, nós sempre estamos querendo mais. Por exemplo, a gente se esforça para comprar um carro novo e diz assim, quando eu tiver esse carro, aí eu estarei satisfeito. Mas passou um ano, você olha para o carro e diz, saiu um novo. Acho que um outro seria melhor. E assim acontece com muitas coisas na nossa vida. E normalmente pessoas descontentes tendem a ser ingratas. Pessoas descontentes tendem a ser ingratas. Como eu disse para os irmãos, quando eu penso na ideia de gratidão, ela me remete a esse salmo. Eu diria por uma razão muito especial, porque aqui neste salmo, o salmista, de uma maneira poética, de uma maneira bonita, ele fala de uma experiência pessoal, de uma experiência particular. E o que me chama a atenção é que nessa experiência particular, ele percebe, ele se dá conta do cuidado de Deus. Então ele passou provavelmente por alguma aflição que nós não conhecemos, o salmista não dá aqui detalhes. Ele fala de angústias do Sheol, cordas de morte me envolveram, aflição e tristeza me dominaram, mas ele fala aqui do cuidado de Deus. Por isso, no versículo 12, nós temos aqui uma manifestação dessa gratidão. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Portanto, eu creio que esse salmo pode nos ensinar algo a respeito de gratidão. E eu quero tirar daqui, então, duas lições para nós, para o nosso coração nessa noite, sobre gratidão.
A primeira lição que eu quero ressaltar aqui para nós é que gratidão não tem a ver com vida plenamente satisfeita. Gratidão não tem a ver com vida plenamente satisfeita. Por que gratidão não tem a ver com vida plenamente satisfeita? Porque não existe vida plenamente satisfeita. Observe, nós sonhamos, nós idealizamos uma vida redondinha, como aquelas propagandas de margarina, né, na TV, aquela família perfeita, o trabalho ideal, o lazer, tudo muito bem organizado, tudo funcionando muito bem, mas essa idealização é irrealizável. Por quê? Porque a vida segue uma dinâmica que escapa ao nosso controle no dia a dia. Basta nós pensarmos na nossa própria vida. Às vezes você programa de fazer uma determinada coisa no dia seguinte e de repente os acontecimentos te atropelam e você não dá conta. Então a vida escapa ao nosso controle. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós nos damos conta disso. Quantos percalços nós passamos na nossa vida, quantas coisas nós temos que resolver no nosso dia a dia. Então observe que esse ideal de vida plenamente satisfeita não existe. Portanto, se eu penso que eu preciso ter uma vida plenamente satisfeita para ter um coração grato, então isso será uma coisa impossível. A vida nunca será plenamente satisfeita. Nós sempre teremos uma coisa aqui, outra ali, que resolver. Nós sempre teremos que lidar com os imprevistos que a própria vida coloca diante de nós. Então, a primeira lição que esse salmo nos ensina é que gratidão não tem a ver com vida plenamente satisfeita. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu quero chamar a nossa atenção, aqui a partir desse salmo, é que existe gratidão onde existe consciência de benefício recebido. Existe gratidão onde existe consciência de benefício recebido. Olha só, de repente eu olho para a minha vida e me dou conta que a minha vida não é como a vida que eu idealizei. Não é como a vida que eu pedi para Deus. Isso pode gerar insatisfação, ingratidão, frustração, decepção. Mas se eu sou capaz de perceber que, embora essa vida não seja aquela que eu idealizei, mas ainda assim está repleta de benefícios, aí é possível ter um coração agradecido. Então, perceba uma coisa, que gratidão, no fundo tem a ver com a nossa percepção da própria vida, com a nossa capacidade de olhar a nossa vida e perceber as bênçãos que Deus nos concede, a sua graça derramada sobre nós. Algum tempo atrás eu achei muito curiosa uma pesquisa que dizia o seguinte: o nível de contentamento das pessoas não depende necessariamente daquilo que elas têm, mas daquilo que os outros têm, porque normalmente elas se comparam com os outros. Então eles diziam mais ou menos o seguinte: uma pessoa que mora em um condomínio, que tem lá um salário de 20 mil reais, se ela descobre que o vizinho dela tem um salário de 10 mil, ela tende a ser mais satisfeita consigo. Agora, se ela descobre que o vizinho dela tem um salário de 50 mil, a tendência é ela ter uma certa insatisfação, apesar de ter uma vida relativamente tranquila financeiramente. Então, observe que gratidão tem a ver com a nossa percepção da vida. É como aquela história que às vezes as pessoas contam, né, de um copo com água pela metade. O pessimista vai dizer: o copo está quase vazio. O otimista vai dizer: ele está quase cheio. Então, essa capacidade
de perceber as coisas ao nosso redor é que podem produzir em nós um coração agradecido. É a maneira como nós olhamos para a vida. E eu quero convidar você, então, a partir disso, a corrigir o seu olhar. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos na nossa vida e no nosso dia a dia. Às vezes a gente espera que grandes coisas aconteçam na nossa vida e nós deixamos passar as coisas pequenas do dia a dia, as coisas que são ordinárias. Às vezes nós estamos esperando que grandes coisas aconteçam, mas nós não percebemos a família que temos, as amizades que nós temos. Nós não percebemos que Deus nos deu mais um dia de vida. Então, há gratidão quando existe consciência de que se recebeu benefício, de que se foi beneficiado. Há uma história muito curiosa, uma ilustração que diz que duas pessoas estavam indo para a igreja, e era uma igreja pentecostal, e diz que, chegando lá, uma das pessoas quis dar o testemunho, né, do livramento que Deus deu a ela. E então ela foi lá na frente e começou a falar: olha, eu estava vindo aqui para a igreja e de repente a minha bicicleta caiu num barranco e eu fiquei pendurado entre o céu e a terra, segurando no galho, mas eu consegui me levantar e voltei, e agora eu estou aqui na igreja. E a igreja se levantava e dizia: aleluia, glória a Deus. E outra pessoa então se levantou e falou: também queria dar um testemunho. Eu vim aqui para a igreja e não aconteceu nada comigo. E aí ninguém viu grandes coisas nisso. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que é ordinário, com aquilo que está continuamente presente na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, quando nós olhamos para esse salmista, nós vemos um homem que começa dizendo: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Ele fala das suas aflições e ele percebe em meio às aflições a mão bondosa de Deus, o amparo de Deus sobre a sua vida. Certamente, a vida desse salmista não foi uma vida fácil, não foi uma vida tranquila, mas em meio às aflições, em meio às dificuldades, ele consegue perceber a ação de Deus, a presença de Deus, o sustento de Deus na sua vida. É por isso então que chega aqui no versículo 12, ele pode dizer: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Porque ele carrega consigo a consciência de benefício recebido, a consciência de ter sido beneficiado por Deus. Há uma ilustração, para concluir, que diz que numa sala de aula havia um grupo de estudantes e eles precisavam fazer uma lista, na visão deles, a partir da experiência de vida que eles tiveram, do que eles consideravam as 7 maravilhas do mundo. E aí alguns desses estudantes, como viajaram bastante, então fizeram uma lista de vários lugares bonitos, monumentos, e uma estudante ficou quietinha lá no canto, e de maneira tímida lá, recolhida, até que a professora chegou e perguntou: quais são as 7 maravilhas que você alistou aí? E ela, como não tinha viajado tanto quanto os seus colegas, não queria ler, mas a professora insistiu que ela lesse. E aí então ela disse o seguinte: para mim, professora, as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Coisas corriqueiras, mas que muitas vezes passam despercebidas por nós. Por isso, eu quero deixar para nós aqui nessa noite, de maneira muito especial para a Terceira Igreja Presbiteriana de Araraquara, esse desafio. Primeiro, entender que gratidão não tem a ver com vida plenamente satisfeita, porque nós nunca alcançaremos uma vida plenamente satisfeita, sempre haverá alguma coisa a ser melhorada. Mas em segundo lugar, e eu diria até talvez mais importante, existe gratidão, onde existe consciência de benefício recebido. Quando nós temos a consciência de que nós somos beneficiados,
nós podemos dizer como o salmista: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito a Terceira Igreja Presbiteriana de Araraquara. Agradeço mais uma vez, reverendo Alexandre Magri, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos.